Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Quando Tudo Era Mato. Hoje a gente está com um convidado muito bacana aqui, atleta, vamos falar de esporte novamente, 2 vezes medalhista olímpico, estamos com as medalhas aqui, vai ser uma conversa muito legal. E hoje está comigo novamente aqui a Georgia, minha companheira nesse podcast. Quem que a gente trouxe para conversar aqui hoje, Georgia? Seu Ademir Roque Kaifer. Que privilégio ter o senhor aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês, né, pela chance aí de vir participar desse programa de vocês aí. E parabéns pela iniciativa, né, daquilo que a intenção de vocês, né, já falaram um pouquinho, né, já está começando a mostrar o seu espaço, né. Ah, que legal. Toledo tem muita gente importante, hein, Vinícius? Então o Ademir aí foi jogador do Inter, jogador do Cruzeiro, jogador da Seleção Brasileira, jogador dos argentinos, né? Jogou no Racing, Ademir. E não podemos esquecer Toledo também, né? Toledo também, jogou no Toledo. Eu comecei aqui, né? Começou Com aqui. 18 anos? 18 anos. Como é que foi esse começo, Ademir? Olha, eu disputava o Paranaense, o Amador, pelo 10 de maio, né? Campeonato Amador, 77, né? E fomos campeões naquele ano lá, né? Uhum. E com esse campeonato aí, o treinador do Toledo assistiu a final e veio na festa depois do jogo lá e me convidou para começar a participar da equipe do Toledo. Eu e mais o Irineu, né? Flores, que era também daqui, foi profissional. E tu já era meio campo? Eu era meio campo, e daí me apresentei. Na época o Toledo estava disputando o acesso para a primeira divisão. Nós disputamos 2 anos a segunda divisão para subir. Do Paranaense. E daí em 79 nós subimos, e daí em 80 eu fui titular, né? Uhum. Na Campeonato Paranaense fizemos uma campanha muito boa, sabe? O 14 de dezembro sempre estava cheio. Era ali na antiga rodoviária, né? Uhum. Arquibancada tudo de madeira. Boas lembranças aí. Mas você começou a jogar futebol mesmo com que idade? Assim, você lembra que o futebol entrou na tua vida? Assim? É que assim, hoje a gente vê uma diferença muito grande da nossa juventude, da nossa infância, né? Uhum. Porque o que nós tínhamos na época que nós éramos criança, né? Era quando Natal ou Páscoa, o pai tinha 6 filhos, ele dava uma bola, um presente para todo mundo. Uhum. Todo mundo queria uma bola. Eu não sei se hoje algum filho ainda pede uma bola, né? Uhum. Então, assim, a nossa vida era jogar futebol. Todo dia nós, embaixo de poste de luz, juntava 3, 4, pé no chão, arrancava as unhas, mas fazia todo dia, sabe, né? E depois eu tive onde eu tive uma base boa, eu entrei no seminário, Verbo Divino ali para estudar para padre, né? Fiquei 4 anos ali estudando no La Salle. Então tinha muita competições esportivas, né? Uhum. E daí todo dia jogando futebol ali foi a minha base. Depois no amador e para o profissional já direto já, né? E tinha... Os irmãos também jogavam? Eu tive... Teu pai jogava? Meu pai foi época falava varziano, né? Sim. A várzea. Mas era só na parte de amador, nunca foi para profissional, porque quem que na época pensava do interior daqui para um time grande, né? E como é que foi quando o senhor foi pro profissional? Para eles, assim, pros pais? Porque isso também não era tão comum naquela época. A minha mãe, ela que mais sabe sentiu, porque eu era agarrado nela, tudo, e sabe como é que é a mãe? O filho começa a se desprender, e daí meu pai me incentivava muito, porque ele era do esporte, né? Na época que nós fomos campeões lá, ele era presidente da sociedade lá, né? Então ele sempre gostou do futebol, ele também jogava lá, e sempre me apoiou. E o resto, sabe, eu acho que assim, para mim, eu nunca tive uma ficção assim que eu queria ser jogador, né? Foi acontecendo e fui indo, né? Falei, vou indo, né? E fui, entendeu? Até quando cheguei no Inter, eu tava lá em São Paulo, disputando a Taça São Paulo de Júnior pelo Matsubara, que me emprestaram, né? Do Toledo, para ir disputar a Taça São Paulo. Aí joguei 3 jogos lá e daí o Inter me contratou e tive que retornar para voltar a fazer exames no Beira-Rio, lá tudo, né? Mas você já era diferenciado? As pessoas viam, o Ademir é bom, o Ademir joga bem. Eu não vou falar, né? Eu tenho que sempre deixar os outros falar, né? Mas Sim. o que eu posso dizer, em cima de fatos, né?
que fui revelação do Campeonato Paranaense naquele ano, melhor da posição, né, com 18 anos, né, chuteira de ouro, tudo premiada, todo o Paraná. Imagina quantos jogadores bons tinha e consegui ser uma revelação do Campeonato Paranaense. Daí fui para a seleção paranaense de júniores. Isso vai começando a apontar, sabe, e graças a Deus, sabe, consegui me manter em clube grande até encerrar a carreira, né. E como que veio esse convite do Internacional? Foi peneira ou não, viram você jogando, já gostaram? É que assim, na época, depois me contaram, o Grêmio contratava um zagueiro, o Inter já ia contratar um outro zagueiro, né? Sempre um queria rivalidade. E na época, quem na realidade estava mais interessado na minha contratação era o Grêmio, né? Porque o José Schnitzer, que tinha uma farmácia aqui em Toledo, hoje não sei onde é que ele está, ele era o cônsul do Grêmio. Na época, os clubes grandes tinham em cada município, eles tinham os cônsuls, né? Que na região ainda tem alguns, né? Temos ainda, né? E daí, esse cônsul me indicou pro Grêmio, né? Mas aí, eu estava na Taça São Paulo e Júnior, o Internacional, ele sabia, me contaram isso aí depois, não sei se é verídico, né? Que o Internacional ficou sabendo que o Grêmio estava querendo me contratar. Opa! E o Inter tinha um olheiro, Cláudio Duarte, ex-jogador do Inter. Ele, na época, ele era treinador do Colorado, que depois fez fusão com o Pinheiros, né? Daí formou o Paraná. Paraná Clube. Era o Colorado, daí ele era o treinador e daí ele estava me observando também, né? E daí disse que ele que me indicou, e quando eles ficaram sabendo que o Grêmio viria para me contratar, eles pegaram um avião e vieram me contratar aqui. Tava disputado, né? Daí eu fui vendido para o Inter naquela época. E como é que foi o período do Inter? Chegar lá. Foi bom. E eu fiquei, tanto é que eu fiquei 6 anos, eu tinha contrato renovado e apareceu uma oportunidade de ir para São Paulo e eu saí, mudei, né? Porque eu pensei assim, estava na hora de sair 6 anos no Inter já. E daí eu fui para São Paulo. Então assim, foi uma época boa. A única coisa assim que eu sempre falo assim, que eu não sei se você lembra da história do Figueroa, do Inter, Sim. zagueiro. Até que o Inter acertar um zagueiro para substituir ele, passou uns 10, né? Porque o que a torcida faz? Ela tem um parâmetro, né? Sai um zagueiro bom, tem que entrar um zagueiro bom. Mas às vezes acha que tem que jogar no mesmo estilo dele, né? E eu peguei a camisa do Falcão, sabe? Paulo Roberto Falcão era, meu Deus, um grande número do Inter. E ele tinha sido vendido para o Roma, né? 6 meses antes de eu chegar no Inter. Chegou em que ano no Inter? Que ano que você chegou no Inter? Eu fui contratado no final de 80 e me apresentei em janeiro de 81 lá. Que idade tinha? Eu estava com 20 anos. 20 anos. E é a primeira vez longe de casa, morar fora? Primeira vez que peguei um avião para ir fazer um exame médico, né? Como é que foi, morar em assim? alojamento, foi assim? Ou se Não, mudou para lá daí? É que eu fui... A minha esposa é daqui da região, né? Então nós já estávamos namorando, tudo. E daí fui para lá, fiquei 4 meses, daí eu casei, né? Porque eu falei, ou caso ou... Você para, não vai dar para ficar na estrada, né? Namoro à distância não funciona, né? Então, você sabe disso, né? Então assim, daí eu casei, graças a Deus foi tudo certo. E daí foi... Primeiro ano já fomos campeão gaúcho, né? Fizemos... O Inter, na minha época, eu sempre tinha time bom, né? Sempre tinha time bom, porque o que é o diferencial de hoje? Na época saía 2 ou 3 jogadores para o exterior, o resto ficava tudo aqui no Brasil. Hoje é o contrário. Ficam 3, o resto sai. Sai cedo ainda, né? É muito cedo, acho que é muito... Eu acho que assim, ó, olha o que está acontecendo com o nosso Brasil hoje, né? A seleção. Ninguém mais conhece a seleção. Escala você a seleção do Brasil. Você vai escalar 2, 3, por ouvir falar. Mas na época, qualquer menino de 10, 12 anos escalava a seleção brasileira. Escalava o Inter, escalava o Palmeiras, o Corinthians. Hoje é uma, sabe... Eu acho que assim, para o futebol, para a beleza do torcedor, eu acho que devia ter continuado como era na nossa época. Nós éramos presos ao clube, não presos ao empresário. Porque assim, ó, quem que faz o time é o clube, né? O
time, né? O empresário não quer saber, ele quer ganhar dinheiro. Claro. E daí ele joga 6 meses aqui, quando o cara tá se firmando, ele já tá indo para outro clube, sabe? Tá. Na nossa época, quando eu cheguei no Inter, a rivalidade era tão grande que você não podia nem trocar camisa com o Grêmio. Não, era proibido, sabe? Entendeu? Imagina a rivalidade que era naquela época. Hoje, E também o orgulho de vestir, né? Porque eu falo assim, qual que é o maior patrimônio de um clube? O torcedor. Uhum. Você vai ver uma coisa, hoje você não vê mais aquela febre para quem você torce, de menino, de vez em quando eu torço pro Palmeiras, torço pro Inter. Na época, desde criança já, e o torcedor era fervoroso, né? Hoje ele tá começando a perder aquele amor pelo clube também, porque os caras só estão preocupados em ganhar dinheiro. Na época era, nós não queremos saber se o Inter deve ou se o Grêmio deve, nós queremos título. Isso era o pensamento da torcida, né? O senhor ainda hoje senta para assistir futebol? Pouco. Porque eu sempre falo assim, não é desprezar ninguém, mas quem viu Maradona jogar, Zico jogar, eu marquei os dois, né? Jogar contra eles. E quem tinha a oportunidade de ver jogar Pelé, Garrincha, Rivelino, aí você vai ver hoje, quem que você vai ver jogar? Hoje não temos um meia esquerda canhoto mais. Na época, cada clube tinha 3 canhotos bons, cara. Eu tô falando canhoto porque o canhoto sempre era o cara. Era o diferenciava. Era diferenciado, né? Uhum. Então, assim, você vê isso aí, eu, sinceramente, eu falo assim, eu fico com dó do torcedor, sabe? O senhor torce para algum time? Eu torço. Tá feliz ou tá sofrendo? Tá sofrendo ou tá feliz com o teu time? Tá mais ou menos, é que assim, ó, eu, quando eu era menino, eu torcia pro Santos, né? Porque o que faz alguém torcer por um clube? Geralmente quando você nasce, o menino ele começa a observar. Sim. Quem tá ganhando. Toda hora Corinthians, toda hora Palmeiras, toda hora Santos. Na minha época era Santos do Pelé. Eu fui torcer pro Santos, né? Aí quando eu fui pro Inter, com o tempo você vai, minha família tem vários irmãos que são do Inter, cunhados do Inter, torcedor do Inter, né? Eu comecei a gostar do clube. Eu gosto do Inter hoje e gosto do Cruzeiro, porque eu fiquei 6 anos no Cruzeiro, no Inter, e 9 anos no Cruzeiro, né? Então, assim, peguei uma paixão pelos 2 clubes, né? Então, são os 2 que eu torço hoje, né? E incentivou os filhos a torcerem para algum ou não? Não, isso deixei à vontade. Tanto é que um era, no começo, quando era pequeno, era gremista, e o outro era flamenguista, né? Mas depois que eles já ficaram um pouquinho maior, daí eles falaram, não, pai, eu sou cruzeirense, porque eles pegaram a fase do Cruzeiro. Que eles lembram da época, a fase do Cruzeiro, né? Então, até hoje, eles têm uma simpatia pelo Cruzeiro, né? O senhor comentou no começo da entrevista que o senhor estudou para ser padre. 4 anos. 4 anos. Que momento, que idade o senhor tinha quando o senhor desistiu do seminário? Com 16 anos. E já conhecia a atual esposa, a namorada? Não? Foi depois? Nós estudávamos no mesmo colégio, eu conheci ela porque era 10 de maio também, de infância. Mas naquela época não tinha dado aquele friozinho na barriga, né? Então assim, o que eu vou te falar? Nós éramos proibidos como seminaristas, nós tínhamos que vir estudar aqui no La Salle, nós não podíamos conversar com as meninas. Olha, então assim, a gente ficava meio retraído, né? Porque tinha alguém já chegava no ouvido do padre de noite, ele já chamava no quarto, né? Entendi. Aí você vê como é que era rigoroso antiga. Hoje não, hoje os seminaristas podem sair, não sei o quê. Tudo bem, né? Mudou, mas é assim que eu falo. A diferença da minha época... Ali no Inter, naquela época ali, muitos jogadores também, grandes nomes do futebol brasileiro surgiram naquela época, Sim. Né? Dunga, quem mais tinha naquela época? Mauro Galvão também naquela época. Mauro Galvão, né? Batista... Você jogou com toda essa gente? Jair, Mário Sérgio, conhecido Mário Sérgio, né? Jogava muito. Jogava muito. Rubem Paz era uruguaio, né? Da seleção uruguaia. E o Inter era a base também da seleção brasileira. Muitos jogadores da seleção olímpica. A olímpica, então o que aconteceu em 84? Quando foi a primeira vez que tu vestiu a amarelinha? Foi em 84. Não, 80 quando nós fizemos a preparação. Então assim, como o Inter saiu do Campeonato Brasileiro, e nós chegamos até, acho que 8º, daí saiu, e daí eles optaram de pegar, como eu estava em cima das Olimpíadas, o que eu quero colocar primeiro antes disso aqui,
Na época, o Brasil, até nós conquistar 84, o Brasil nunca tinha ganho no futebol uma medalha, sabe? Olímpica. Nem subiu, nem bronze. Isso com Zico, com Falcão, mas por quê? Porque eles não davam prioridade para a Olimpíada. Então, assim, na última hora eles convocavam a turma porque eles não achavam o que era o valor mesmo, sabe, de uma Olimpíada, né? E daí, em 84, quando nós conseguimos ganhar essa prata aí que o Brasil começou a dar atenção, sabe? Daí, em 88 já fomos prata de novo. E depois, quando o Brasil mesmo, na época, o que acontecia com nós ainda? Até 84 e 88, o treinador preparava um time assim, vamos dizer, 22. De repente, um pouquinho antes das Olimpíadas, 2 ou 3 jogadores eram vendidos para a Europa. E a CBF não ia atrás para liberar esse jogador. Então, na última hora, tinha que sempre convocar um outro jogador. Às vezes, atrapalhava um pouco a preparação. E na época com o Neymar, quando aqui no Brasil, ganhamos a primeira ouro, né? Sim. Quem o técnico convocasse, tinha que jogar Olimpíadas. Então, a partir do momento que o Brasil começou a dar valor a uma competição que nem a Olimpíadas, ele ganhou duas de ouro já, né? Entendeu? Antes eles demoraram, o Brasil demorou para começar a ganhar medalhas em Olimpíadas. E quando vocês subiram no pódio, vocês tinham dimensão do valor que isso tinha, né? Porque entrou para a história. Na hora sim não, porque você está no calor da competição, né? Mas depois que você volta, depois que você, que nem agora, volta também minha neta, fala, vovô, você foi medalhista, né? Porque na Olimpíadas, eu participei de 2, é uma coisa tão fantástica, você conviver com todas as modalidades, do mundo inteiro, ali estão os melhores, né? Então assim, daí você começa a pensar, poxa, eu subi o pódio numa Olimpíada, fui no pódio, né? E aquela medalha de ouro da Pan-Americana também, né? Que ano que foi o Pan-Americano? Isso foi 87, foi um ano antes já foi a seleção para a preparação para a Olimpíada de 88 em Seul. É. Então em 81 foi o primeiro voo de avião, 3 anos depois já estava voando para os Estados Unidos para disputar uma Olimpíada. Depois, na época, assim, daí era assim, os times grandes viajam muito de avião, né? Então, era toda Naquele hora. tempo já era muito de avião. E como que foi chegar numa Olimpíada para ti, assim, chegar na seleção, chegar numa Olimpíada? É que assim, ó... Vocês imaginavam isso? Tinha esse sonho? O jogador pensa assim, eu quero chegar na seleção? Hoje eu falo assim, hoje já você tem mais, sabe, sentimento, valor. Na época que a gente era jogador, era uma coisa normal pra gente isso aí, né? Ir numa Olimpíada, ir numa Pan-Americana, numa Copa do Mundo. A gente não se dá conta disso aí. É a mesma coisa se todo dia eu vou no meu emprego, vou para a fazenda, sabe? Um dia eu vou pensar assim, poxa, eu consegui ter isso aí, né? Eu ter a fazenda, mexer com boi, como é que eu mexia com boi? Futebol é a mesma coisa. A gente ia para um jogo e eu, pelo menos, sempre me senti muito calmo, muito frio, sabe? Porque se você deixar levar a emoção para dentro de campo, aí começa a atrapalhar, né? E tem jogador que não consegue, sabe, diferenciar isso. Entra em campo, dá dor de barriga, vomita, né? Eu, graças a Deus, essa emoção eu conseguia deixar sempre fora, né? Conseguia... Deixava para depois do jogo, quando ganhasse ou perdesse, né? O senhor mantém algum contato com alguém da época que jogava com o senhor, com algum jogador, algum técnico, né? Estabelece ainda algum vínculo, alguma relação? É menos, mas a gente volta, tem vários, tem o grupo do Cruzeiro, tem o grupo do Inter, de jogadores, a gente se fala pelos grupos, né? Que legal. Tem essa, mas não é mais aquela coisa como nós saíamos juntos, a esposa, né? Porque, vamos dizer, eu tenho amigo que está em São Paulo, está em Minas, está em Porto Alegre, e está fora do Brasil, eu estou aqui, né? Então a distância também, sabe, mas a gente sabe, volta e meia começa a conversar e bate um papo, relembrando o passado. Né? Porque o futebol acabou levando todos vocês para o mesmo lugar, mas depois que encerrou, cada um voltou para sua origem. Sua origem. Muitos ficaram dentro do futebol como diretores, como empresários, olheiros, entendeu? Treinadores, né? Então,
Então assim, quando eu estava jogando futebol, minha intenção nunca era continuar depois que eu parasse como atleta, pegar uma outra função dentro do futebol. Nunca Quantos anos que foi a carreira no esporte? Desde Toledo foram 18 anos, né? Eu fiquei 15 anos fora de Toledo, né? Tem mais 3 aqui. Parei com 36 anos. Hoje os caras jogam até os 40. Mas na época eu não conseguia jogar até os 40, porque já tinha outros sempre bem melhores, né? Por que eu falo hoje que um jogador joga até 40, 42 anos? Porque não surgiu um outro melhor que ele. Porque nós estamos carentes de... Olha o nosso último gênio. Quem foi o último gênio nosso no futebol brasileiro? Neymar. Fora de série, né? Não apareceu mais. Tá aparecendo Vinícius aí hoje, mas ainda não se firmou. O Neymar foi o último. E na época, se você começar a pensar lá para trás, na época de Zico... Era um atrás do outro. Era 4, 5. Olha a seleção que o Brasil tinha. O que o esporte te ensinou, seu Ademir? Eu acho que a mais importante, eu sempre falo para todo mundo, não só por mim, como eu fui jogador, em primeiro lugar, a disciplina. O futebol, se você não tiver disciplina, respeito, profissionalismo, né? Um outro ponto importante, sempre falo assim, um cara que é atleta ou tá no meio disso aí, ele nunca pensa em droga, né? Ele sempre falava assim, é uma das formas de não fazer o menino pensar em drogas, né? Por isso que é importante o município ter incentivo ao esporte, qualquer categoria, feminino, masculino, qualquer esporte. Entendeu? Não é só o futebol, porque uma disciplina precisa do seu corpo, da sua saúde, né? E a gente estava conversando antes aqui, inclusive, que disciplina até hoje, né? Alimentação, fazer exercício, horário, mantém o mesmo peso que ele falou desde que largou o futebol, né? Isso aí foi uma das coisas que às vezes eu fico pensando assim, eu joguei 18 anos profissional, eu nunca cheguei atrasado num treino, nunca. Eu sempre, quando o treino era 9 horas, 8h30, eu sempre saía para chegar sempre meia hora antes. Eu sempre chegava meia hora antes do treino, aí o que eu fazia? Eu fazia, ver se eu tinha alguma coisa para às vezes algum tratamento, algum exercício antes, ou já conversar com o pessoal, né, antes, e não chegar em cima da hora, o que foi ontem, como é que foi ontem, não sei o que, sabe? Eu sempre chegava meia hora ou 40 minutos antes, toda a minha carreira, sabe? Então, isso eu cobrava de mim, né? Horário. Eu, para chegar atrasado, só se acontecer uma coisa muito... E a esposa acompanhou em todos os lugares, em todos os clubes. Ela foi uma guerreira, sabe? Foi para Argentina também? Foi. E eu depois, deixa eu passar por causa da família. Quando eu parei do Cruzeiro, daí apareceu o Atlético Paranaense, Mojimirim, e na época não era o Atlético Paranaense como era hoje. Mas eu já fiz proposta para não ir porque eles queriam que eu fosse sem a família, né? Aí eu falei, não, tudo que eu já passei, agora deixar minha família longe, e daí jogar futebol, eu falei, não, então vou parar mesmo. Daí eu parei. E desse tempo de seleção aqui, você lembra assim de algum momento que foi o mais marcante? Que falou assim, desse jogo eu lembro até hoje, ou alguma vitória, algum fato que aconteceu nas tuas experiências na seleção que você considera marcante? Eu falo assim, lógico, a Olimpíada foi importante, mas a decisão contra o México em 87, medalha de ouro, foi o que mais marcou, né? Foi o que foi mais marcante. Porque ali que foi que nós se firmamos para ir para a Olimpíada de 88, né? E como é que foi o período na Argentina? A Argentina foi uma temporada só. Como é que tu foi cair lá na Argentina? Como é que foi cair? Por isso que eu falo assim, essas coisas não aconteceria hoje, porque quem manda no teu passe é você e o empresário, né? O clube tem uma porcentagem, mas quem decide é você, né? E eu estava em casa, era meia-noite, o presidente do Cruzeiro me ligou. Já estava dormindo, me ligou, falou, Ademir, eu te negociei para a Argentina. Falei, presidente, eu renovei o contrato essa semana.
Não, é que os caras insistiram, os caras estão vindo no voo, você já tem que ir amanhã para lá fazer os exames. Nossa. E eu já tinha jogado um jogo pela Copa, a Supercopa da Libertadores, 92. Nós fomos campeão em 91 contra o River. E daí, em 92, o Cruzeiro fez um time melhor ainda, contratou o Renato Gaúcho, mais um jogador importante. Nós estávamos com um time melhor, tanto é que o Cruzeiro foi bicampeão da Supercopa, né? E eu já tinha jogado um jogo. Falei, presidente, mas eu já joguei um jogo na Supercopa. Não vai, um jogo não vai ter problema, essa fase eles não vão contar. Cheguei lá Daí fui para Argentina, porque eles me venderam, você era obrigado aí, né? E daí fui lá, time em crise, No Racing? salários atrasados. Nossa. Pô, foi uma confusão, sabe? Todo dia o jogador fazia greve, não treinava, né? E fomos indo, assim, foi esse um ano. E depois que acabou o campeonato, daí o Cruzeiro me ligou, me contratou de volta. E daí eu joguei 4 jogos e fui campeão na Copa do Brasil 93, em cima do Grêmio ainda. Em cima do Grêmio, não ganhei uma Copa do Brasil. A primeira 93. Copa do Brasil do Cruzeiro em 93. O Cruzeiro é o maior campeão. Mas na Argentina foi bom pelo que mais para minha família, né? Parecia que estava na Europa na época. Na época o dólar era um dólar, um peso, né? Não à toa ela foi considerada, né, a Europa. O povo, sabe, tudo vão trabalhar, ia trabalhar tudo de terno, gravata, sabe, as mulheres chiques sempre, né? Os cafés lá que tem lá. O Racing, vocês treinavam em qual cidade? O Racing é... Na Vejaneda ali, dentro de Buenos Aires mesmo. Buenos Aires, né? Isso. Porque ele, dentro de Buenos Aires, acho que na minha época tinha 7 times ali. Se concentra muito time na capital mesmo, né? Nessa época o senhor já tinha os filhos? Já. E eles foram juntos, todos? Eles foram pro colégio lá, colégios tinham que ir de terno e gravata. Tinha também, eles tinham, na época já era período integral, né? Na parte da manhã espanhol e de tarde inglês, né? Olha só. Eu tenho a impressão, assim, que o argentino é muito mais fanático por futebol que o brasileiro. Fanático não, eles são mais, como é que você fala, mais agressivos. A torcida deles, eles são... E você jogou por tudo lá? Bomboneira, Bomboneira, Monumental. Nós já tinha jogado com o Cruzeiro, com o Inter lá, né? E daí na Bomboneira, para ganhar do Boca lá. Não é fácil. A energia da torcida. Porque assim, na Argentina, a primeira força, Boca, em torcida. Segundo, River. Sim. Daí, Independente, depois o Racing. Racing está entre o quarto, né? Mas a crise financeira, até hoje, não sei, eles ficaram devendo para muitos jogadores, até para mim ficaram devendo, não conseguiram pagar e mudaram como é que você fala? O nome ficou igual, mas o CNPJ mudaram e daí, tipo, deram falência naquele Racing antigo. Foi uma forma de se livrar das dívidas. Das dívidas, né? E nessas tuas viagens todas aí, com quem que tu jogou aí que tu fala, esse cara era difícil de marcar, esse era ruim, esse era... Eu falo assim, porque a Argentina... Jogou contra. Depois da Argentina, depois teve, do Maradona, teve o grande, o Messi, né? Mas eu não sei se vocês chegaram a ver o Maradona jogar. O Maradona era o Messi, mas é que o Maradona era 90 minutos, o Messi. Porque o Messi tem assim... Ele tem, às vezes dá 20 minutos, você não escuta mais o nome dele no jogo. Só que ele é um gênio, né? Ele decide, né? Mas de repente ele não é os 90 minutos. E o Maradona é 90 minutos. Genial. Eu marquei ele lá quando ele estreou no Inter. Vamos fazer a estreia dele no Barcelona, né? Quadrangular lá, torneio lá. Daí eu tive que marcar ele, a estreia dele no Barcelona. Ele com 20 anos e eu com 20 anos, sabe? Teve que correr. Deu trabalho, cara. Só que ele, graças a Deus, não fez gol e nós ganhamos nos pênaltis deles e fomos para a final contra a seleção da Irlanda, né? Mas depois o outro, o Zico, Sócrates. Jogou com eles? Contra eles. Zico. Zico marquei várias vezes na época do Flamengo. Inter e Flamengo. E do teu lado, com a mesma camisa, quem que é os caras que você jogou e fala, esses caras, podia dar a bola para eles que eles resolviam? O primeiro craque que eu peguei mesmo era o Rubem Paz do Uruguai, canhoto. Ele jogou 3 ou 4 Copas do Mundo. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Nossa Senhora. Falecido Mário Sérgio. Mário Sérgio era...
Ele tinha assim, se você vê isso com a bola, quase assim o que Ronaldinho faz, assim, drible, habilidade, só que ele não corria muito, né? Mais parado. E não treinava quase. Na época não se treinava como treina hoje, né? Hoje o jogador tem que ser uma máquina, né? A nossa época também já era, mas não é que nem hoje, é tudo com aparelho, sabe? Porque aquela década de 80, a seleção... O Brasil tinha grandes jogadores, né? O Brasil... A seleção de 86... Uma das melhores seleções, acho que foi de 82, né? 82. E eu acho que o Brasil naquela lá, ele não ganhou aquela Copa porque o Batista, ele teve contra a Argentina, ele foi expulso, né? O Brasil se classificou em cima da Argentina para fazer a final contra a Itália. E o Batista não pôde jogar. Era o único jogador que era o mais marcador. Os outros eram muito técnicos. Falcão, Cerezo, o Paulo Isidoro, Sócrates. Era só jogador que ia para frente, sabe? Tanto é que o Brasil levou 3 gols da Itália. Se o Batista fica ali, uns 2 gols, o Brasil não toma. O Brasil teria sido campeão. Eu acho, é a minha opinião. Sim. Entendeu? Abriu muito, o Tele abriu muito o time. Pensaram em jogar pelo espetáculo. Se você deve ter visto alguns vídeos da 82. Era só tapa na bola, né? E quem mais? Dunga também, da tua época? Começou no Inter nós nessa jogamos época? 2 anos juntos no Inter e depois nós jogamos a Olimpíada 84 juntos também, né? E ele já era líder, Era líder, Mas eu não sei porquê, eu fui capitão em 84 na seleção olímpica. Foi capitão. E o Dunga vindo de outras seleções era o capitão, mas aí o treinador preferiu eu capitão, né? Mas mesmo jogando no Inter, eu também era capitão. Só que eu e o Dunga, nós éramos da mesma posição. Só que daí eu jogava com a 5 e ele ia para 8, com 2 volantes. Mas o respeito e a amizade que nós tínhamos um com o outro, é incrível, né? Então, assim, é um excelente caráter mesmo. Que legal. Romário, o senhor jogou com ele também? Era, Romário, a seleção 88, tá? Para você ter uma ideia, a seleção de 88 nossa, Tafarel era o goleiro, Sim. Jorginho lateral direito, Ricardo Rocha e André Cruz na zaga, lateral esquerdo era o Luiz Carlos Vinck, o Nelsinho de São Paulo. Daí no meio de campo, no começo eu comecei como reserva, era o Andrade do Flamengo, jogou muita bola. Depois eu consegui ganhar a posição dele, era o Giovani, o baixinho Giovani do Vasco. Hoje ele está meio adoentado, né? Esse dia vi uma entrevista dele. Ele era o capitão do time. Aí tinha o Neto, tinha Bebeto, Careca do Cruzeiro, o Milton do Curitiba. O Branco não era daquela época? Não, o também? Branco era Foi antes depois? já. O Branco foi antes. Foi antes? Antes já. Mas era uma baita, não sei. Romário, centroavante, né? E essa seleção em 90 fracassou. Essa acho que é a primeira Copa que eu lembro, que perdeu para a Argentina. Do Lazzaroni, né? Perdeu para a Argentina, o gol do Canija. Foi a primeira Copa que eu assisti assim como criança. E ficou marcado como a era Dunga, né? Era Dunga, e depois em 94 eles vieram para ganhar. Ele deu o drible em cima do Dunga. Ele passou tinha o alemão também, ele era só o Dunga. Mas era Dunga e alemão. Eles acharam, sempre tem que achar o bode. Tanto é que depois, em 94, graças a Deus, ele conseguiu dar a volta por cima, né? E como capitão, não foi? Foi capitão em 94. Capitão. Ele era chato como capitão, ele ficou bravo, ele pegava no pé dos caras. 98 também, né? Ele foi capitão em 98. Tinha esse clima mesmo, assim, o que acontecia de irmandade entre a equipe? Ou tinha ruído nos bastidores? Como é que era, assim? Naquele tempo. Naquele tempo, fora do campo? Entre os jogadores, entre vocês, entre os atletas. Eu falo para vocês, graças a Deus, todas as épocas do Inter, a época do Cruzeiro, seleção, porque a seleção ela não ficava muito tempo junto, às vezes ficavam 2, 3 semanas, desmanchavam, faziam amistoso, ou quando era uma competição, ficava um mês e pouco, né? Então não dava tempo, mas em clubes, graças a Deus, acontecia isso aí, né? Mas hoje, assim, na minha época, é conforme o elenco que você tem, né?
das pessoas que estão aí. Você não pode pensar só no jogador dentro de campo, você tem que pensar como ser humano também. Então, graças a Deus, os times que eu estava sempre teve um ambiente muito legal, muito bom, unidos, né? A gente conseguia fazer amizade com a família, tudo assim, né? E tem clubes que não conseguem fazer. Hoje é mais difícil ainda, né? Tem muito estrelismo, né? Na época não era assim como hoje. Nós era muito mais a simplicidade. Não é. Hoje tem aqui assim, ó, por causa das redes sociais, tudo. Tem muita divulgação, né? Na nossa época, assim, você não ficava sabendo de quase nada. Até para você ver um jogo na TV. Porque eu lembro quando eu era menino, o Inter veio fazer um amistoso em Cascavel, o Inter. Eu era menino ainda. O que foi de ônibus de Toledo para assistir em Cascavel, para ver os jogadores do Inter ao vivo? Nossa, encheu o estádio lá. Então, por quê? Porque não tinha divulgação, né? Então era uma coisa nova para ver um jogador de perto. Hoje você vê o jogador todo dia na mídia, dando entrevista, sabe? Então tem muita divulgação, tem muita assim, sabe? Sai muita matéria, sabe, né? Na nossa época, mal você tinha uma foto do time, sabe? E nem você não tinha, você queria uma foto do time, tinha que pedir pro fotógrafo, né? O campo era cheio de fotógrafos, cheio de repórteres. Hoje está em tempo real a foto. Hoje, Tá jogando, já está nas redes sociais. O senhor já voltou a visitar, por exemplo, a cidade, ou até passar perto do CT ou do estádio que o senhor já jogou? De repente já foi visitar, já foi com a família? Sim, já. Sim? Sim. O Inter foi, desde que eu saí do Inter, fui 2 vezes lá, né? Beira-Rio faz uns 3 anos que fomos lá. Muito diferente, muito bonito, né? E daí, Minas Gerais, eu fui umas 3, 4 vezes já pra lá. Até assistir final lá, sabe? Então assim, hoje a gente não procura mais isso porque a gente sempre sabia, né? A época é que você joga futebol, depois você vira um torcedor e muitos jogadores reclamam, o clube não dá valor, não sei o que. O clube não pode absorver quase ninguém, né? Porque eles podem absorver uma porcentagem mínima, mas todo mundo que sai jogou num time, depois acha que o clube é obrigado a dar um emprego para ele, um cargo de diretor, o treinador, sabe, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que acaba a tua carreira, fica a tua história lá e o barco toca para frente, né? E só para a gente contar, são 2 medalhas de prata em Olimpíadas, uma no Sul-Americano, Pan-Americano de ouro, 3 campeonatos gaúchos ou 4? 4. 4 campeonatos gaúchos, 4 mineiros. 4 mineiros. 4 mineiros e 2 Supercopas com o Cruzeiro. 2, Mais algum título que a gente esqueceu? Tem os campeonatos que eles falam Copa Master, pelo Cruzeiro, tem mais de uma Recopa, né? E daí, esses aí eu nem conto, sabe, né? Mas eu tenho assim, títulos profissionais eu tenho 15 hoje. Eu não posso nem contar essas medalhas de prata porque não é o campeonato. Eu só conto a Pan-Americana, né? Pan-Americana. Claro que é um valor importante uma medalha na Olimpíada, né? Mas como título eu tenho que considerar só o primeiro lugar, né? Então foram 15, né? Minha carreira ali. E aquele tempo da seleção, existia uma seleção principal e seleção olímpica? 84 foi a seleção olímpica, e aí 88, desde o Pan-Americano em 84, aí era convocado como seleção principal, já preparando para essa competição aí. Porque eu ia falar, tu foi para as 2 Olimpíadas e não foi para a Copa que teve no meio? É que assim, a de 90... A 86 e 90. 86 eu era, daí Deus me livre, para chegar na seleção, você tinha que passar por cima do Falcão mas tem uma ideia, jogaram 10 anos quase a mesma seleção, o Zico, o Falcão, o Sócrates. Era muita mais pretensão. difícil, né? Era muito difícil. Às vezes, os caras, você pode ser chamado, mas em 90 tinha grande chance, porque nós tínhamos ganhado em 88 a prata, né? E praticamente todos foram quase para essa seleção. E daí eu dei uma lesão no meu joelho e fiquei 6 meses para recuperar. E bem na época da preparação... Tava fora. Disse que Lazzaroni ligava lá, os repórteres que falavam, ligava ver como é que eu tava, mas não conseguia me recuperar meu joelho, isso aí, fiquei 6 meses parado.
E aí perdeu. E daí eu perdi a fase da eliminatória, daí que ele chamou o Dunga, porque o Dunga em 90, né? Sim. 90 que ele foi mal. Isso. Daí ele chamou o Dunga depois que ele não conseguiu me convocar, daí o Dunga se firmou, né? Depois aí aconteceu aquela 94 com o Lazzaroni lá, daí ainda bem que ele voltou e conseguiu se recuperar o Dunga, porque ele merece. Olha o que ele fez pro Rio Grande do Sul agora ali nessa enchente ali, a equipe dele, sabe? Olha quantos donativos. Ele é um cara muito íntegro, né? Muito humano, né? E como é que foi parar? Parar? Foi fácil voltar para casa e agora eu vou dizer assim, quê? você fica 2 anos, fica perdido, né? E tem gente que entra em depressão, começa a beber, né? Por isso que tem muito jogador que vira alcoólatra, né? Porque assim, ó, o futebol é que nem uma cachaça, né? A hora que você gostou que nem o cara falou assim, se a cachaça é boa, você vicia, né? E o futebol também, é uma carreira normal, mas ela é uma coisa que vicia também, né? Tem pessoas que se tornam dependentes disso aí. Daquela rotina. O Dario, não sei se o Dario foi um grande centroavante. Ele na minha época, ele ficou tão assim que ele não conseguia aceitar de ficar fora do futebol, que ele andava com as reportagens tudo embaixo do braço e ia mostrando para todo mundo quem que ele foi, sabe, né? E não precisava, pô, o cara jogou em seleção brasileira e tudo, né? Porque é um momento que o cara passou a vida dele tendo holofotes em cima. Então eu falo assim, e de repente foram 2 anos, mas a minha grande vantagem, assim, que era, eu me preparei um pouco para parar. Falei, o dia que eu parar, eu vou voltar para fazer aquilo que eu era acostumado a fazer, mexer com roça, lavoura, boi, né? Fazer aquilo que eu já fazia, não entrar numa área que eu não tinha sabe, uma experiência. Então isso me ajudou também, né? A esquecer o futebol. Mas o problema é assim, muitos jogadores param e daí não tem o que fazer. Daí que bate o desespero, né? Tem jogador que não sabe trocar uma lâmpada, porque ficou só jogando futebol, não dá tempo. Depois que você começa a jogar futebol, não dá tempo de estudar. Começa cedo, normalmente? Eu consegui ainda terminar o 2º grau, né? Mas a maioria dos jogadores, eles fazem o primário. Fizeram o primário, porque concentra, viaja, como é que você vai estudar? Hoje você está lá em São Paulo, amanhã está lá no Rio Grande do Sul. Não tem, né? Então, graças a Deus, quando eu estava aqui no Toledo, eu consegui terminar o 2º grau. O último ano já foi muitas faltas, tudo, porque viajava para Paranaense e tudo. Mas consegui fazer. Então, o senhor já programou, assim? Eu já programei minha cabeça. E eu pensei, não vou ficar no futebol, porque a gente às vezes, sabe, né, vai aprendendo e as pessoas às vezes falam para você. O Enio Andrade, que foi um dos maiores treinadores do Brasil, foi tricampeão brasileiro. Ele hoje é falecido, ele um dia falou assim, alemão, ser jogador é difícil, mas treinador é muito mais. Eu falei, vixe, então, que bom que você me alertou, porque por que eu quero ser treinador, que já é uma coisa difícil ser jogador, imagina ser treinador, e é verdade. E você nem cogitou essa possibilidade? Não, nem cogitei, fui convidado pelo presidente do Cruzeiro umas 2 vezes para ser treinador, falei, não, deixa eu quieto aqui, que eu tô bem, eu quero minha vida pacata, ver com minha família, porque a família sofre muito, é quase que nem um político. Você não tá com a família, você tá sempre com o povo, né? Político. E o jogador tá sempre com o torcedor, né? Então a família, ela é crucificada um pouco. E o técnico é muito criticado, né? O técnico é mais cobrado, porque o jogador ainda sabe, pode se defender, jogar bem, sabe, se preparar bem. Agora o técnico não. O técnico é na teoria, né? Na prática, às vezes não. Então, assim, eu falo, é terrível, sabe? Que o treinador, sabe, passa. E depois que o senhor tomou a decisão, o senhor ficou em paz? Eu fiquei em paz. Lógico que foi difícil porque aquela vontade, saudade de jogar, né? Mas eu sabia que um dia tinha que parar, mas né? continuou jogando, uma bolinha continuou jogando. Mas, 10 de maio ali, veterano. De vez em quando, mas eu já tô, sabe, prefiro ficar com as netinhas, que é mais fácil, né? Os filhos jogam futebol? Tem menino na família? Eu tenho 2 meninos, né? E eles não. O mais novo até chegou a ir para Chapecoense e tudo, mas não quis. Não quis seguir. Era canhoto, era bom.
Ele tinha a base boa, já estava na escolinha do Cruzeiro quando ele estava lá, no futsal e tudo, jogava bem, era habilidoso, canhoto, né? E alto, 1,90 m, só que não conseguiu ficar longe da mamãe, né? E a mamãe ligava todo dia, essa é a pior coisa que tem, sabe? Quer desmamar, não liga todo dia não, né? E o senhor pedia para ela não ligar, mas não tinha jeito. Mas ligava escondido, não adianta. Mas eu também não forcei, tem que ser, cada um tem que ser. Porque nem ele falou, ele podia estar naquele voo do Chapecoense ali, né? Foi bem essa turma dele que a maioria faleceu ali. Tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente não sabe o porquê. A gente não pode brigar contra o destino, né? E ele era melhor que você ou não? Era. Daí quando ele foi fazer teste no Cruzeiro, ele era para ter voltado, não quis voltar mais. Depois ele foi lá pro RS do Carpegiani também, que foi meu treinador, chamou ele. Ficou uns 15 dias. A turma dele lá era o Thiago Silva. Ele estava naquela turma do Thiago Silva. No Cruzeiro. Viajaram para a Europa, daí... Depois o Agenor levou ele para Chapecoense, mas ele não... Aí foram emprestar ele lá para um time lá, daí ele falou... Ligou para a mãe que passou fome, a mãe mandou voltar, né? Aí não quis mais. E você era bom de bola, era brigador, tratava bem ou era mais o... Na época, se você não tratava bem a bola, você não jogava, né, cara? Então, assim, eu tinha muita força física, muita vontade, isso me ajudou muito. E o mais importante, que o treinador sempre fala assim, a minha colocação dentro de campo, né? Você tem que saber, você tem que ter o tempo ver o tempo da bola, né? Como eu era marcador, eu ia dormir e ficava pensando, eu vou marcar o Zico amanhã, como é que ele joga? O Zico joga mais pela direita, joga mais com o pé esquerdo, eu já colocava isso na minha cabeça já para não, entendeu? Me preparava a cabeça. E o jogador, eu sempre falo, o jogador que marca, ele não pode, assim, deixar o cara receber e depois ir marcar. Ele tem que marcar antes do cara receber a bola. E o tempo da bola, assim. O treinador falava assim, a bola de 40 metros, você que está de frente, você não pode perder o ângulo dela. Tem jogador que a bola sai lá, aí depois que a bola saiu que ele vai correr. Não, você já tem que pensar um pouco junto com aquele que está com a bola no pé. Que tipo de jogada ele pode fazer. E nessa eu ganhava muitas antecipações, tomava a bola antes do cara... Ou quando o cara dominava, eu já tomava a bola dele. O Mauro Galvão era assim também. Por isso que ele foi um grande zagueiro, cara. Tem que ter o time do jogo ali, da bola, da jogada. Tem que ter o tempo da bola, né? Você tem que ver quanto tempo, mas calcular que hora que ela vai chegar. O que eu não consigo aceitar hoje, um jogador faz, ele se aperta, pega a bola e toca para lateral. Ele dá a bola pro cara. Mesma coisa. Nós primeiro procurava, sabe, proteger, cavar uma falta, mas não pegar a bola e chutar. Eu acho que você é medíocre, né? Hoje tem jogador de seleção que faz isso. Tem mesmo. E hoje, cuidando da roça, como você falou, ainda acompanha futebol? Assiste o Inter, do Cruzeiro, torce, tá falando antes. Não é mais aquela vontade de antes, porque eu sempre falo assim, não é desmerecer o futebol de hoje, mas da forma como o Brasil, eu falo do Brasil, lá fora a gente vê muitos jogos bons ainda, né? Mas o Brasil hoje, você pega a seleção hoje, eu comecei a assistir o primeiro tempo, fui dormir. 4-1 para a Argentina. Não, mas o primeiro tempo estava 3-1, né? 3-1. Quando deu 3-1, eu falei, deixa, mano. Indo mais para os argentinos, sabe? Dar essa glória para eles. Tinha rixa mesmo naquele tempo também? Nossa. Daí eu fico falando, você vê um Pelé, quem viu Pelé jogar, Zico jogar, Sócrates jogar, eu falo aqui do Brasil jogar. Pode contar, Romário, Neymar hoje também, né? Para mim, ele só não foi melhor do mundo porque ele não quis também. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, que eu joguei 2 anos com ele, sabe? Vi aquele menino crescer, sabe? E você tem, assim, uma opinião, um entendimento, por que a seleção perdeu um pouco desse brilho? Eu acho que assim, eu sempre falo assim, o Brasil é pentacampeão mundial, né? Daí nós começamos a copiar os europeus.
E os europeus já vieram, estão nos copiando desde o primeiro título do primeiro campeonato mundial. Eles sempre copiavam o nosso futebol e nós fomos copiar deles. Hoje nós estamos no lugar deles, eles estão no nosso. Uhum. Eles jogavam futebol feio, só marcavam. Hoje o Brasil só quer marcar, joga um futebol feio, só correria. E eles lá estão tocando a bola, né? Entendeu? Então acho que nós ficamos parados, fomos querer copiar uma outra escola. Se nós era pentacampeão mundial, por que nós vamos copiar os outros? Nós temos que melhorar o que nós estávamos fazendo já. Uhum. E não tentar copiar um estilo lá, jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes. Na minha época era um marcador só, e o João Saldanha, que era um comentarista forte, que foi treinador da seleção na época de 70 anos do Zagallo, acho que era ele para ser o treinador. Uhum. E daí, por causa do exército, não sei o que aconteceu lá, daí colocaram o Zagallo. Ele queria que os times jogassem sem jogador que marcava no meio de campo. Era só o jogador tocar a bola. Era um só no máximo que aceitava. Hoje jogam com 3, 4 volantes. Aí jogam com 2 atacantes. Na época nossa era 3 atacantes sempre. Uhum. 4 com o cara do meio. Hoje joga 2 na frente e o resto fica só marcando. Por isso que eu acho que uma dessas coisas é... E que é o negócio da lei do passe. Os jogadores vão lá para fora, quando voltam para cá ninguém conhece, vão com 16, 17 anos e vêm jogar na seleção depois aqui no Brasil. Não cria identificação nenhuma com clube, com torcida? Não tem vínculo nenhum com o torcedor do Brasil. Você não lembra, mas na época que eu jogava, não convocava ninguém de fora, era só a seleção, era tudo aqui do Brasil. Uhum. Os caras que iam para fora podiam ser craque, mas dificilmente voltavam, porque já tinha outro aqui no Brasil jogando. E normalmente o jogador ele era consagrado no Brasil. Consagrado no Brasil. Time, depois ele ia ser consagrado lá fora. Ele se tornava ídolo aqui. Isso. E para você ter uma ideia, os volumes hoje de uma negociação, né? O Falcão e o Zico foram negociados por $2 milhões. Por quantos ele seria vendido hoje? Uhum. Então assim, virou um negócio muito além do esporte e da paixão. Por que uma Olimpíada é bonita? Porque é amadorismo, né? Você vai pelo amor, pela paixão ao esporte, né? E essa paixão eu acho que hoje não tem mais. Porque nós éramos jogadores, torcedores, né? Uhum. Eu quando jogava no Inter, eu gostava do Inter porque já estava há 6 anos ali, eu já tinha paixão e eu era que podia defender essa paixão, né? Dentro de campo. Eu era jogador, né? Hoje não, hoje o cara que vem jogar no Inter, ou no Grêmio, ou no Cruzeiro, ou no Flamengo... Tanto faz. Ele é um jogador frio. Ele perde ou ganha, ele não tá nem aí. São pouquíssimos, raros que criam essa identificação com o clube. A torcida, eles não se identificam mais com a torcida. Não querem mais dar autógrafo. Poxa vida, eu fico chateado quando vejo assim, os caras põem aquele negócio no ouvido aqui, passam reto pelo torcedor. Coitado do torcedor, ele só quer um autógrafo só. Tá ali há quanto tempo esperando? Eu ficava às vezes, acabava o jogo, eu ficava às vezes mais meia hora dando autógrafo, sabe? Queria chegar no ônibus e tinha lá, eu dava, eu não negava autógrafo pra ninguém. Não só eu, todo mundo era assim. A equipe. Hoje não, hoje... Eles fogem para dar um autógrafo, passam tudo de cabeça baixa. Que é isso? Que respeito é esse com o torcedor, né? Ali já... Eu falo, toda vez que alguém me pergunta, eu falo em cima desse negócio aí de torcedor. Porque sem torcedor não tem time, não existe futebol. Não faz sentido. Não faz sentido. E eles estão, sabe, desanimando o torcedor. Pelo futebol e pela forma como eles tratam também, né? E para quem está começando, que por acaso está ouvindo a gente conversar aqui, além de valorizar o torcedor, o que a molecada de hoje tem que pôr na cabeça se quiser ter sucesso, né, no futebol, ter uma carreira vitoriosa? Em primeiro lugar, colocar para ele que é uma carreira difícil. Poucos conseguem chegar lá. Mas quem tem capacidade tem que, sabe, confiar nele, treinar, querer. Disciplina. Eu falo assim, humildade e simplicidade.
Porque quando os jogadores, na minha época também, quando os jogadores se perderam, assim, começaram bem, de repente sumiram. Por quê? Porque achou que já era o máximo, já era, entendeu? Já começava a andar diferente, já começava a olhar diferente para as pessoas, sabe? Não cumprimentava mais todo mundo. Então, assim, ó, humildade caminha junto com o sucesso, né? E o respeito ao ser humano, ao próximo. Uhum. E o resto é com ele, sabe? Se ele tem condições, aposta nele e vai. Que o jogador sempre vai ter que ter, né? Então, vai que de repente esse é que chega lá. É que nem passar no vestibular para medicina, numa federal, né? Uhum. Tem que ter. Alguém tem que. Se o cara passou, eu posso passar. Você tem que pensar assim: se o cara é jogador, eu posso tentar ser jogador. Eu sempre falo assim: tentar sempre, desistir nunca, né? Uhum. Então, assim. E o futebol não é uma coisa assim do outro mundo, é uma coisa normal. Quem tem o dom tem que investir nele. Certo. E eu ouvi um boato que só tem as medalhas, não tem mais camisa Sério. guardada. O que aconteceu com as camisas? Eu tinha umas 3 malas, sabe? Daí eu comecei a falar, poxa vida, vou ficar dentro da mala aqui. E daí eu fui dando, sabe? Fui distribuindo. Tinha quase 100 camisas de clubes. E daí, toda hora agora mudando a marca e patrocinador. Fui dando, os caras ficaram primeiro Fez bastante gente feliz. E mais, algumas da seleção importante eu doei para eles fazer alguma rifa. Sim. Para fazer algo social, sabe? Que legal. Pelo menos serviu para alguma coisa, né? Que bom. Por que eu vou deixar? Eu achei. Tem gente que faz questão, mas para mim, eu prefiro que alguém use essa camisa, fica feliz que o senhor de repente guardara, né? Que legal. O senhor é muito prático, né? Já que tá aqui, não estou usando, por quê? Vamos dar uma finalidade. Quanta alegria causou isso. Nossa, a camisa do Flamengo. A única camisa que eu me arrependo que eu dei assim no calor do jogo, não pensei, foi a despedida contra o Flamengo do Zico, do Flamengo, né? Eu troquei ele, porque uma vez eu conversei com ele no Inter, quando eu estava no Inter, ele estava no Flamengo, ele veio fazer um tratamento lá no Beira-Rio, que eles iam jogar contra o Grêmio, eu fiquei conversando com ele. Aí depois, no último jogo do Flamengo dele, no Mineirão, ele me deu a camisa. E ao invés de guardar a camisa do Zico, que foi a última deles com o Flamengo, né? Eu dei pro cara, o cara veio e falou... Isso aí ia valer bastante, né? Pra mim... Emocional, o valor era grande, né, seu Ademir? Porque olha o que o Zico foi, você não escuta uma palavra dele, que alguém, uma coisa assim, falar ruim dele. Pra quem que foi a camisa do Zico que você deu? Para um torcedor que apareceu assim, olha ali. Na hora, assim, no jogo, assim, na hora que eu tava saindo, me dá pra mim, eu dei, cara. Sem peso. Sem pensar. Mas ele deve ter ficado feliz ele também. De repente ele tem a camisa até hoje, só que eu não lembro quem que foi, né? Olha aí, vai que ele assiste a gente, né? Olha aí. Tomara. Primeiro me dá, a camisa está comigo, hein? Com certeza. É verdade. Seu Ademir, obrigada por compartilhar com a gente tantas lembranças. Espero que esse momento tenha sido prazeroso para ti também. Afinal, você tem uma carreira aí, desenhou uma carreira tão sólida, valores tão nobres que são necessários para o esporte, são necessários para qualquer atividade. Para qualquer atividade. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de expor, de colocar as coisas como é que é um pouquinho, esclarecer o futebol. Mas eu falo assim, não é nada além daquilo que todo mundo pensa. Futebol é uma coisa simples, sabe? Tem os seus erros, seus acertos, mas isso em toda a profissão é assim. Só que eu acho que assim, é uma profissão bonita porque você consegue, sabe, dar alegria para muitas pessoas, né? Então, se você tem essa chance de fazer isso, eu sempre acho que é válido, entendeu? Maravilha. Você é um bom repórter, um grande repórter, ter um grande programa, sabe? Tudo é válido na vida. Eu também fico muito agradecido, muito feliz. Foi quando eu estava começando a pensar nessa história de podcast, alguma pessoa aqui no café mesmo comentou, tem um senhor que é agricultor aqui, que jogou no Inter, foi para a Olimpíada. Eu falei, sério? Aqui em Toledo?
Sério, e muita gente não sabe, né? Você fala, muita gente fala, tem um medalhista olímpico aqui. Eu falo, nossa, que legal esse. Esse é uma pessoa que eu tenho que trazer aqui para conversar. Porque eu acho muitos assim, tem essa imagem que um dia você foi artista, um cantor ou jogador, você vai ser pro resto da vida, né? Não são momentos, né? Sim, você está jogador. Muitos acham que eu não moro aqui em Toledo, que eu moro em Belo Horizonte, em Porto Alegre, eles por causa do associa o clube comigo. Falei, não, eu moro aqui em Toledo. Um dia eu cheguei, tava lá em Catanduas, aí chegou o cara para fazer o negócio que tinha comprado um trator, daí ele chegou para entregar o trator, falou, qual funcionário que vai... Você que é o funcionário que vai dirigir o trator? Sou eu mesmo. Mas quem é você? Você é o Ademir? Eu já achava que eu não podia dirigir um trator, né? Por que não, né? Como foi jogador, eu acho que não vou sujar a mão, não vou sujar mais a roupa, sabe? Então, assim, eu sempre falo pro meu funcionário, sempre, eu aqui sou patrão, mas sou empregado. Eu trabalho junto com você, eu sou que nem você. Agora aqui não podemos falar, não, agora você não pode nem falar comigo, porque eu sou o patrão, né? Então tem essas coisas que acho que o ser humano sabe. Eu sempre falo assim, quanto mais simples, mais bonito é, né? Ótimo. Que lindo, então Ademir. Parabéns pela história. Obrigado, hein? Obrigado parabéns para vocês pela contribuição, pelo que foi feito pelo esporte brasileiro, né? E pela história de vida, pela família, parabéns pela pessoa que é. E obrigado mais uma vez por estar vindo aqui. E a gente se vê no próximo episódio? Bom episódio. Até obrigado, mais. Até mais.